A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no Facebook da Igreja Presbiteriana de Pirangi e logo mais no canal Palavras e Obras no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Eu sou o pastor Davi Francisco de Oliveira e nós queremos compartilhar com você hoje na Escola Bíblica Dominical essa revista que nós estamos estudando sobre pastoreando a família. Olha, muito importante nos nossos dias, hein? Pastoreando a família. Nesse tempo de pandemia, onde nós estamos, os nossos cultos estão sendo nos lares, né? Então, muito importante que estejamos pastoreando a família. O pastor pode ajudar, mas ele não tem como estar em todos os lugares, sempre. Então, você precisa de pastorear pai, mãe, a sua família, a sua casa, os seus filhos. Como fazendo isso? Tendo o seu culto doméstico, tendo a leitura da palavra de Deus, a oração, ouvindo, conversando, aconselhando. O tema da revista, da lição de hoje, a lição de número 12, nós estamos chegando ao final da revista, né? O tema da lição hoje é Com quem me casarei? Com quem me casarei? E aqui o objetivo da lição é o seguinte: compreender o ensino bíblico sobre esse assunto e a importância de se utilizar esse ensino como guia na escolha de um cônjuge, na escolha do marido ou da esposa, né? Bom, eu quero já de início pedir paciência para você, porque eu vou passar grande parte do tempo aqui mais lendo. É uma lição um pouco longa, mas muito importante, muito interessante. Então esteja atento aí à leitura desse texto. E começando aqui, o texto básico, né? 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 39, diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Introdução, ponto de partida. No fim do capítulo 7, 1 Coríntios, diz-nos Paulo que o requisito primordial e essencial para considerar-se alguém um cônjuge adequado, Paulo está falando sobre a viúva que deseja casar-se de novo, mas o que ele diz aplica-se igualmente a qualquer cristão que deseja se casar. Eis o que o apóstolo Paulo diz: se o seu marido morrer, está ele livre para se casar com quem quiser, a esposa, a viúva, contanto que permaneça no Senhor. Esta é a regra mais básica para o casamento cristão. Não é a única coisa que importa, mas é a primeira. Para colocar um ponto de vista tão forte, claramente quanto possível, a primeira pergunta que se deve fazer em relação a um cônjuge, em perspectiva é: qual a primeira pergunta que você vai fazer na escolha de um cônjuge? Ele ou ela pertence a Cristo? Ele ou ela é um convertido, é um discípulo de Jesus Cristo? Se a resposta for sim, então as outras perguntas poderão ser consideradas. Se for não, não há necessidade de se fazerem outras perguntas. É como se Deus falasse do céu e dissesse: esta não é a pessoa com a qual eu quero que você case. Se ela não é um convertido a Jesus Cristo, então está fora de questão. Já não precisa fazer nem outras perguntas, né? Há uma única norma verdadeiramente básica para guiar todo cristão na escolha de um cônjuge. É uma norma que dá a muitos cristãos, mas não a todos, grande dose de discrição. Todavia, ao mesmo tempo, proíbe claramente que se considere classe de gente como bom partido para o casamento.
Eis a norma dada por Deus. Todo cristão é livre para casar-se com quem quiser, desde que a pessoa pertença ao Senhor. A notável semelhança entre norma e o único mandamento dado por Deus ao homem antes de ele pecar. Deus disse para Adão: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, 16 e 17. Este mandamento original dá, por um lado, plena liberdade de escolha e, por outro, seleciona uma árvore, uma única árvore proibida, cujo fruto Adão não deveria comer. De igual modo, a norma de Deus para o casamento cristão dá a muitos crentes uma numerosa escolha de cônjuge em potencial, enquanto que proíbe inequivocamente certa classe muito definida de pessoas como companhia adequada para o casamento cristão. Quando as circunstâncias parecem sugerir que alguns crentes não poderão casar-se por não haver crentes adequados disponíveis, não há necessidade de que tais crentes concluam que a única esperança de casamento está em desobedecerem a Deus e se casarem com um incrédulo. Essa conclusão é simplesmente a conclusão de que se chega quando o crente dá ouvidos à mentira, ao pai da mentira, conforme João, capítulo 8, verso 44, fala que o diabo é o pai da mentira. É esquecer que o cristão tem um Pai Celestial que realmente sabe o que é melhor para os seus filhos. Todo filho de Deus precisa aprender a dobrar-se em humilde submissão à boa e perfeita vontade do seu Pai. Temos um Deus interessado em muito mais que as nossas necessidades de roupa, de comida e de bebida, conforme Mateus 6, 32 e 33. Quando Jesus, nosso grande mestre, ele diz: o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Podemos estar certos que ele também fala de todas as nossas necessidades, e ele sabe exatamente o que cada um de seus filhos necessita de fato. Ele é o nosso Pai, que nos ama e cuida de cada um dos seus filhos e filhas. Todo filho de Deus tem um Pai Celestial que, mais até do que qualquer pai terreno, deleita-se em dar bons presentes aos seus filhos, conforme Lucas 11, 13. Se nosso Pai se deleita em dar a seus filhos o Espírito Santo, por que deveríamos duvidar da sua disposição, da sua capacidade para nos dar outros bons presentes? O livro de Provérbios diz: o que acha uma mulher acha coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 18, 20 e Provérbios 19, versículo 14. O Deus que diz: não é bom que o homem esteja só, foi o Deus que providenciou para Adão uma auxiliadora comparável ou adequada a ele. Gênesis 2, 18. Esse Deus é o Pai Celestial de todos os crentes, e se pode confiar em que Ele providencia tudo quanto a sua sabedoria vê que será bom para os seus filhos. Isso não é sugerir que o crente apenas espere passivamente que Deus traga o futuro cônjuge como Ele fez com Adão. O texto de Provérbios implica a atividade da parte do crente. É o crente que acha, porém é o Senhor que dá. É o crente que acha, mas é o Senhor quem dá, confia no Senhor e você vai fazer a sua parte. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai ver isso. Mas me fez lembrar aqui de dois extremos que a gente tem que evitar, na procura de um cônjuge, na procura de um marido ou de uma esposa. Então, um extremo que você tem que evitar
aí você dá tiro para todo lado, né? Tem gente que sai à procura, parece aquela loucura. E tem outro que espera passivamente ali, né? Esperando que Deus vai um anjo trazer e entregar nas mãos, né? Está aqui o seu marido, está aqui seu esposo, um anjo vai descer do céu e vai entregar para você. Não é assim também, né? Esse é outro extremo que tem que ser evitado. Razões porque Deus proíbe ao cristão casar-se com o incrédulo. Razões. A razão mais básica leva-nos de volta à promessa que Deus fez imediatamente depois que Adão e Eva caíram em pecado. Dirigindo-se à serpente, ele disse, em Gênesis 3:15: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Quando Deus disse que a serpente, que ele poderia inimizade entre os seus descendentes, os descendentes da mulher, estava dizendo que haveria continuado conflito entre os filhos de Satanás, simbolizados pela descendência, ou semente da serpente, e os crentes verdadeiros, simbolizados pela descendência da mulher. Quando Cristo triunfou sobre Satanás no Calvário, esse conflito viu seu mais dramático cumprimento. Assim, pois Jesus Cristo é verdadeiramente o descendente da mulher e a cabeça espiritual de todos os crentes. Assim como há inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, assim também não pode haver paz entre essas duas sementes. Casar-se com pessoa incrédula é casar-se possivelmente com um filho ou uma filha do diabo. Esta pode ser uma linguagem muito forte, mas descreve o incrédulo no seu tempo. O incrédulo da qual ele está fazendo a vontade não de Deus, mas de Satanás, né? E as pessoas têm aquela ideia, todo mundo é filho de Deus. Opa, peraí, todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. João capítulo 1 versículo 2 diz: mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É no momento da conversão que uma pessoa se transforma em filho de Deus. Porque aí sim, tal pai e tal filho, vai fazer a vontade do seu pai. Quem vive fazendo a vontade do diabo é filho do diabo, né? Ah, mas eu não estou fazendo a vontade do diabo. Talvez a pessoa, você é uma boa pessoa, não tá? Será que de fato essa pessoa está comprometida com Deus? Se ele não está comprometido com Deus, não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem meio termo. Ou você é um cristão verdadeiro, ama Jesus Cristo acima de tudo, de todos, ou então você é alguém que está fazendo a vontade do diabo, mesmo que de maneira talvez inconsciente, mas pecando, deu as costas para Deus, e assim é que vive as pessoas desse mundo, quando não se submetem de corpo e alma à vontade de Deus, à vontade, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não está fazendo isso, então não é um discípulo de Cristo, né? E aí fica claro podemos dizer que existe duas classes de pessoas, só existe duas classes de pessoas nesse mundo espiritualmente falando: os que servem a Deus e os que não servem, aliás, os que são convertidos a Jesus Cristo e os que não são convertidos a Jesus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. É dura essa palavra, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Basta você ler os evangelhos, ler o Novo Testamento, e você vai perceber isso. Muito bem. Razões. Essa é a primeira razão. Primeiro é o risco do casamento misto. O risco do casamento misto. Casar-se com o incrédulo é casar-se com o inimigo em potencial por toda a vida. Eu já quero dizer de início uma coisa para vocês aqui. Eu não faço casamento misto. O que é casamento misto?
é um crente com incrédulo, né? Por quê? Eu estaria indo contra a palavra de Deus. Eu posso até casar com um incrédulo com um incrédulo, não tem problema. Faço casamento, ou seja, pessoa que não é crente, com outro que não é crente, não tem problema. Mas um crente com um não crente, é contra a palavra de Deus. Eu tenho por experiência própria também na minha casa, meu pai que não era convertido, minha mãe era, e como o sofrimento foi grande, né? De ambos os lados, especialmente para minha mãe que buscava servir a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Então, não tenho desejo de negar ou sequer duvidar que Deus, em sua misericórdia, às vezes converte um cônjuge não crente. Tenho testemunhado essa realidade e sou profundamente grato a Deus por acontecer isso ocasionalmente. Graças a Deus, né? Deus pode converter. E, por outro lado, isso porém não altera o fato de que, geralmente, os cônjuges não crentes permanecem não convertidos, não se convertem. Estou certo de que muitos crentes têm entrado no casamento iludido pela falsa esperança de que o seu cônjuge será convertido, pelo que desejamos deixar bem claro que esta esperança é falsa. Quando o apóstolo Paulo trata dos temas do casamento e do divórcio em 1 Coríntios capítulo 7, ele visualiza a possibilidade de que um cônjuge incrédulo, quando seu esposo ou sua esposa se torna crente, queira separar-se. Nos versículos de 12 a 16. Sendo essa a situação, Paulo ensina que se o descrente incrédulo quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, conforme o versículo 15. Que Paulo quer dizer com a expressão em tais casos não fica debaixo de servidão? Certamente ele quer dizer que o cônjuge crente não é obrigado a tentar impedir que o outro desista do casamento. O motivo que ele nos dá no versículo 15 é: Deus nos chamou para vivermos em paz. Em outras palavras, como Leon Morris, comentarista bíblico, explica, agarrar-se a um casamento que o pagão, que o não cristão ou não convertido está determinado a terminar, não levaria a nada senão a frustração e tensão. Sempre nos aconselhamentos nós dizemos que a Bíblia só dá duas possibilidades para o divórcio, né? Uma quando há o adultério e outra quando há o abandono e o cônjuge some, desaparece, e aí também no caso de que isso já inclui também a questão às vezes até na violência física, né? Quando se torna até um caso de polícia. Mas isso por causa da dureza do coração do homem, porque Deus diz, né, o que Deus uniu não separe o homem. Então, uma vez que houve o casamento, é para até que a morte o separe, né? Mas Deus, por causa da dureza do coração, dá essa permissão de divórcio quando há a questão de adultério, ou se não, quando há a questão do abandono, né, conforme 1 Coríntios capítulo 7 nos ensina, né? Mas o ideal é que haja perdão, para que haja restauração, porque o casamento acima de tudo é um relacionamento que deve visar a glória de Deus, mostrando o relacionamento de Cristo e a igreja. De Cristo e a igreja. O meu casamento, o seu casamento tem que glorificar a Deus, mostrando como que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa ser submissa ao seu marido
e assim juntos viverem em comunhão, manifestando a glória de Deus no relacionamento de Cristo e da igreja, né? É para manifestar a glória de Deus. Não é simplesmente para que eu seja feliz, não. É para que Deus seja glorificado. Acima de Deus, esse é o principal objetivo, né? 2. Propósito do casamento. Propósito do casamento. O casamento com o incrédulo é um constante obstáculo à vida espiritual do crente. O casamento com o incrédulo é um constante obstáculo à vida espiritual do crente. Quando você casa com alguém, você não está casando só com o corpo da pessoa, você está casando também com a alma. É a união de corpo e alma. E aí, se não tem essa sintonia espiritual, fica difícil. Você tem o Espírito Santo, outra pessoa não tem o Espírito Santo. Você adora a Deus, o outro não adora a Deus. Você quer servir a Deus, o outro não está preocupado com isso. Então, não há essa sintonia. E o cônjuge acaba sofrendo por isso, né? Muitas vezes não tem aquela paz espiritual que você gostaria de ter na esposa ou no esposo, caminhando juntos na mesma fé. Quando Deus viu a necessidade que Adão tinha de uma companheira em sua vida, o propósito de tal companheira foi resumido com a expressão, uma auxiliadora idônea. Gênesis 2:20. Uma auxiliadora idônea. Essa expressão descreve bem um importante propósito em qualquer casamento para ambos os cônjuges. O marido deve ser um auxiliador adequado à sua esposa e a esposa deve ser uma auxiliadora adequada ao seu esposo. O marido precisa de uma esposa que lhe dê ajuda adequada às suas necessidades particulares. Ele precisa de uma companheira com quem possa partilhar sua vida, alguém que ele possa amar, a quem possa entregar-se confiante, com quem possa ventilar ideias, alguém com quem ele goste de estar. Ele precisa de alguém que cuide do lar, que superintenda, né, que seja a superintendente na rotina diária do lar e que seja uma mãe que mostre o cuidado maternal que os filhos necessitam. Mas ele necessita especialmente de alguém que ele seja um real auxílio em sua vida espiritual, de alguém que se preocupe com o seu bem-estar espiritual, que ore por ele, trate de questões espirituais com ele e lhe ofereça conselhos espirituais. A esposa precisa igualmente de um companheiro que lhe dê auxílio adequado às suas necessidades particulares. Ela precisa de um marido que ajude a ser boa esposa e que ajude a ser boa dona de casa ou boa mãe, mas especialmente, porém, ela precisa de um marido capaz de ajudar nesses aspectos por ser um homem espiritual, compartilhando com a sua esposa a fé em Jesus Cristo. Só o cristão pode dar o tipo de auxílio de que a mulher necessita. Só a mulher cristã pode dar o tipo de auxílio que o homem cristão necessita. Esse é o requisito básico que se impõe ao cônjuge adequado. Pode haver muitas outras coisas de que um homem necessita ou uma mulher procure num cônjuge em perspectiva. Não é errado você querer alguém que lhe seja atraente, alguém que comungue interesses semelhantes ou experiências similares. Estas e muitas outras qualificações têm alguma importância na condução da sua escolha de um noivo ou de uma noiva. A qualificação, porém, que está longe de ser extra-opcional, é que o cônjuge em perspectiva realmente compartilhe a sua fé cristã. Nós estamos caminhando. Vamos lá. Terceira
3. Razões porque o crente só deve casar-se no Senhor. Razões porque o crente só deve casar-se no Senhor. Primeiro, somente a união conjugal de crente pode cumprir os objetivos do casamento cristão. Quero aconselhar você e até o final, principalmente para você que deseja casar-se no Senhor, porque essa lição vai te ajudar muito, muito mesmo. Então, somente a união conjugal de crentes pode cumprir o objetivo do casamento cristão. É propósito do casamento cristão mostrar o casamento como Deus pretendeu que ele fosse. É o seu propósito ser algo que demonstre o que verdadeiramente o amor pode realizar. É uma relação que tem por objetivo crescer e desenvolver no passar dos anos. É, acima de tudo, um compromisso de duas pessoas de se amarem, de se ajudarem mutuamente a viver para a glória de Deus. Juntos, ambos os cônjuges concretizam aquele modo de amor e de realização que Paulo descreve como um mistério profundo, conforme Efésios 5:32. A relação que caracteriza o casamento tem por objetivo ser um auxílio visual para mostrar ao mundo a maravilhosa relação entre Cristo e a sua igreja. O apóstolo Paulo elabora o detalhe disso com muita clareza em Efésios 5:22-33. Ao estudar com bastante atenção essa passagem, você verá a possibilidade de cumprir esse objetivo quando só um dos cônjuges é crente. Impossibilidade. Então, quando ambos são crentes que procuram viver à altura das suas responsabilidades matrimoniais, esses se ajudam um ao outro em glorificar a Deus no seu casamento. Simplesmente não há maneira de tal compromisso ser cumprido por um casal não unido no Senhor. Número 2. Casar-se com crente é um dos meios pelos quais você pode glorificar o Senhor. A grande pergunta para todo crente é: qual a maneira melhor de viver para agradar a Deus? O apóstolo Paulo nos ensina que a totalidade da nossa vida deve ser governada pelo seguinte princípio: seja o que for que vocês façam, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:30-31. No contexto em que Paulo escreve essas palavras, ele está dando ênfase ao fato de que até o nosso comer e beber deve ser dirigido por esse princípio. Ele está ensinando claramente que podemos procurar glorificar a Deus nas coisas em que nos permitimos comer e beber. Mas isso é somente um exemplo da amplidão do princípio, significando que todo crente que pensa em casar-se deve perguntar: posso casar-me para a glória de Deus? Esse casamento o qual estou desejando vai ser para a glória de Deus? Vai manifestar? Deus vai ser glorificado? Terceiro, o casamento com o crente é uma evidência de amor ao Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém me ama, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Se alguém me ama, obedecerá ao meu ensino. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Eu me lembro quando, na minha adolescência, eu tinha aquela dúvida: como eu vou saber se eu amo a Deus ou não?
E esse texto de João, capítulo 14, versículo 21, veio como uma, de Deus, assim, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está ensinando claramente que a prova real do amor do crente por ele é a sua obediência ao seu ensino. Jesus ordenou aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Jesus não limita os seus mandamentos ao que ele pronunciou por sua boca. Ele inclui os mandamentos pronunciados em seu nome pelos apóstolos por ele escolhido. Quando Paulo escreveu: ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor, estava dando um mandamento do Senhor. Paulo não estava expressando a sua opinião pessoal sobre o assunto ou meramente dando um conselho. Ele nos ensinava, comunicando o pensamento do Senhor sobre esse assunto. Muito bem. E, finalmente, aqui, número 4, o papel do crente na busca de um futuro cônjuge. O papel do crente na busca de um futuro cônjuge. Primeira regra a observar. Na busca de um parceiro ou parceira matrimonial, a primeira regra que se deve observar é a seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Em outras palavras, nunca se permita ficar preocupado com a importância de encontrar alguém com quem casar-se. Não permita que esta questão importante como seja a prioridade da sua vida. Esse é um erro cometido por muitos. Evite-o, fazendo a prioridade de Deus na sua própria vida. Confie que Deus cuide das suas necessidades materiais e todas as outras coisas, o casamento inclusive, que for bom para você, eles serão acrescentados. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Com a ajuda de Deus, prepare-se para ser o melhor cônjuge possível. Com a ajuda de Deus, Então, enquanto você serve ao Senhor, ama ao Senhor, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, É importante que você cresçamos o solteiro, Seja quem não se casou, quem está viúvo ou divorciado, Cresça na sua comunhão com o Senhor. E que você, quanto melhor crente formos, quanto melhor discípulos do Senhor Jesus formos, então, assim, melhor será para nós, e também Deus está preparando alguém. Então, prepare-se para ser o melhor cônjuge possível. Ore ao Senhor para que você cresça na comunhão com o Senhor e você seja uma bênção, Seja uma bênção. Quem quer casar com uma pessoa, se você está numa comunhão do corpo de Cristo, na igreja, nos relacionamentos, quem quer casar com uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com as coisas de Deus, que a gente não vê na vida daquela pessoa o fruto do Espírito Santo? Como é bom você poder ver na vida da pessoa o fruto do Espírito Santo, como isso é maravilhoso. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É maravilhoso isso. Eu digo que, de experiência própria na minha vida, o que mais me atraiu
vida da minha esposa, a Janda Dejanira, o apelido é Janda, mas o nome é Dejanira. Não foi a sua beleza física, foi a sua beleza espiritual, foi o que mais me atraiu. Então, quem sabe você vivendo uma vida espiritual e sendo transformado mais a parecer com Jesus, isso também Deus toca no coração, né? Deus toca no coração. Quem sabe com o seu futuro cônjuge, sua futura cônjuge, vai perceber isso, né? Vai perceber isso. Indagações. Certifique-se que você sabe reconhecer um crente verdadeiro. Isso é importante, hein? Certifique-se de que você sabe reconhecer um crente verdadeiro. Não se deixe levar pelas aparências. Peça a Deus que lhe dê discernimento espiritual. Peça-lhe que lhe mostre o que você deve procurar. Faça perguntas. Essa pessoa ama a palavra de Deus, o dia do Senhor, o povo do Senhor. Você pode ver nessa pessoa o fruto do Espírito Santo na vida dela, conforme Gálatas 5, 22 e 23. Essa pessoa ora, essa pessoa fala sobre assuntos espirituais, tem o viver da fé. Pelos seus frutos os conhecereis. E mais uma vez eu quero dizer aqui da minha experiência pessoal em casa, né? Agora falando dos meus pais, né? A minha mãe era crente e meu pai não. Então eles começaram a namorar e casaram. Mas interessante que o meu pai ele fumava, minha mãe não gostava daquilo, ele parou de fumar. Né? Passou aí para a igreja com a minha mãe, aí, né? E para agradar. Aí depois que casou, aí a coisa já mudou, né? Ele não voltou a fumar, mas não havia conversão, não encaixou realmente espiritualmente. E às vezes as pessoas se iludem achando porque a pessoa, ele vai comigo na igreja, ele tá, ou ela está comigo, né, é uma boa pessoa. Então saiba realmente ver se a pessoa é um verdadeiro convertido cristão e não se iluda pelas aparências, né? Outra regra: seja discreto. Quando tiver oportunidade, vá aos lugares nos quais você poderia esperar encontrar um futuro cônjuge cristão. Procure ser uma pessoa aberta e amigável, mas evite dar a aparência de alguém que está à caça de um noivo ou de uma noiva. É aquilo que eu falei, os dois extremos, né? Tem que evitar. Não vai ficar esperando no sofá da sua casa que o seu marido ou a sua esposa caia nos seus braços. O anjo vai levar para você. E ao mesmo tempo você não vai ficar dando tiro para todo lado, mas você também precisa estar, né, se relacionando com outros irmãos e irmãs, seja amigável, né? E quarto e último aqui, né, outra regra: confiança em Deus. Finalmente, faça de toda essa questão um contínuo diálogo, uma contínua conversa com Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 5 e 6. Como nós falamos hoje no Salmo 37, versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Confiança em Deus. Confiança em Deus. E conclusão: sob o controle divino, primeiramente, seja qual for a categoria em que você se enquadre, a grande verdade a que deve apegar-se é que a situação não está fora do controle de Deus. Aleluia! Que a sua situação não tenha sido
quer a sua situação não tenha sido causada em grande parte por você mesmo, quer lhe caiba pouco ou nenhuma culpa, não se esqueça de que Deus conhece perfeitamente a sua situação. Se você é crente, deve auferir consolo do fato de que Ele sabe que a sua situação, a sua dor ou tristeza é uma de todas as coisas que cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Conforme Romanos 8, 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se entregue ao desespero nem à autocomiseração. Se sentir coitadinho ou coitadinha, não se entregue a isso. Não se resigne a um futuro sem esperança. E confissão. Em segundo lugar, lembre-se sempre que com Deus está o perdão para que seja temido, seja amado. Salmo 130, versículo 4. Se a sua consciência lhe diz que você só pode culpar a si próprio pela presente situação, não se descuide, confesse ao Senhor. Seja sincero com Deus. Não perca tempo tentando excusar ou esconder o seu pecado. Diga-lhe quanto lamenta o fato e busque o perdão do Senhor. 3. Deus pode mudar as coisas. Em terceiro lugar, nunca se esqueça de que Deus pode mudar completamente a sua situação. Quando você orar por isso, comece pedindo que Deus mude a sua atitude com a sua situação, para com a sua situação. Ore rogando que Deus use a sua difícil situação para mudar você. 3 pontos para discutir. Primeiro, casar-se com o incrédulo é um ato de desobediência a Deus, conforme nós vimos nesse estudo da palavra de Deus. Casar-se com o incrédulo, se você é um cristão, casar-se com o incrédulo é um ato de desobediência a Deus, sim. Se você não é um convertido a Jesus, é diferente, né? Mas aqui é para os convertidos casarem com convertidos. Os discípulos de Cristo casarem com discípulos de Cristo. 2. O objetivo do casamento cristão podem ser atingidos numa união mista? Também não, né? O objetivo do casamento cristão podem ser atingidos numa união entre um crente e um incrédulo? Não, porque o casamento visa glorificar a Deus. Então, é como Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. É claro que o objetivo maior do casamento, né? Que Deus seja glorificado nesse casamento. Então, os dois precisam ser convertidos ao Senhor. Isso não significa que o esposo que é crente e a esposa que é crente, mas um ou outro não é, o esposo não é, a esposa não é. Não significa que ele individualmente não dará glória a Deus na sua vida, né? E sabe o caso daqueles irmãos cujas esposas não são crentes e vice-versa, cujos maridos não são crentes, mas já estão nessa situação, já se encontraram assim nessa situação. Isso não significa que vão viver vidas infelizes. Às vezes, como a palavra de Deus ensina, e também em 1 Coríntios capítulo 7, que o marido santifica a vida da esposa e dos filhos no seu modo de viver cristão, e a esposa também santifica o seu lar no seu modo de viver cristão, né? Porque por um que é crente, mas isso no caso quando já acontece que os dois não eram, mas um se converteu ao Senhor e Deus na sua graça está ali derramando da sua bênção, né, sobre aquele lar, por causa de que um dos cônjuges, né, é convertido ao Senhor.
Terceiro e último, o que fazer se errei no casamento? O que fazer se errei no casamento? Como nós vimos aqui. Busque aconselhamento, peça perdão a Deus e confie, né? Para Deus, situação por mais desesperadora que esteja, que Deus pode mudar a circunstância. Sabe o que muitas vezes tem acontecido, que eu tenho percebido, é por causa da dureza de coração. A dureza de coração é que nos impede. E isso aqui sem citar culpa do marido ou da esposa, mas ambos, os dois, olharem para si. Nós estamos, quando há desavença no lar entre esposo e esposa, muitas vezes fica apontando apenas o erro do outro, e não olha para si mesmo. Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos e pedir de fato, Deus transforme a nossa vida. E ao ouvir a orientação da palavra de Deus, colocar em prática. Como as pessoas, na sua dureza de coração, não querem obedecer ao mandamento do Senhor. Então, como vai haver, de fato, a bênção de Deus, se a gente não se dispõe a obedecer a palavra de Deus, né? Então, não seja duro de coração, não tenha um coração de pedra, tenha um coração sensível à voz do Senhor e pratique a palavra do Senhor. E creia na graça, no poder de Deus para transformar as nossas vidas e o nosso lar. Mas tenha isso em mente, como a gente gosta de cantar naquele corinho, né, naquela música, falar: começar em mim quebra corações. A começar em mim quebra corações. Então, diga isso para o Senhor: começar em mim, Senhor. Fazendo a oração de Davi no Salmo 139, né, na parte final do Salmo, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muito bem, essa foi a nossa estudo de hoje. Com quem devo me casar? Com quem me casarei? Né? Com quem me casarei? Mesmo que você já está casado, a sua vida está resolvida nessa situação, nesse ponto, você possa compartilhar para outros, que vai ser bênção, essa mensagem. Preste atenção, se for preciso, reveja de novo, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Vamos orar nesse momento? Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor nos ama. A tua palavra de Deus nos diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, este irmão, esta irmã, ó Deus, que também, ó Deus, tem esperança de um dia se casar, seja esse solteiro, seja viúvo, seja divorciado, ó Deus, que o Senhor venha preparar, ó Deus, e conforme essa lição que nós aprendemos hoje, viver praticando essa palavra do Senhor para as nossas vidas. Nos livre do erro, Pai, nos livre do engano, nos livre da falsidade, nos livre, ó Deus, de buscarmos, ó Deus, um caminho que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Dai-nos sabedoria, dai-nos o temor do Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que já casados estão. Tira toda a dureza de coração e que eles possam, Deus, viver na união, ó Deus, para glorificar o Teu nome, como Cristo amou a igreja e a igreja ama a Cristo e se submete a Cristo, possa glorificar ao Senhor o seu casamento, meu Deus.
Meu Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos lares. Peço também por aqueles, ó Deus, irmãos, cuja esposa não é crente, ou cujo esposo, o marido não é crente. Dá-lhes a graça, ó Pai, de viver também, ó Deus, como a palavra do Senhor nos ensina, para que a bênção do Senhor esteja no lar, como o Senhor promete na palavra, por um que ama o Senhor, que obedece ao Senhor, a família seja abençoada. E que o Senhor vai transformando os corações, vai trazendo quebrantamento, trazendo a conversão, ó Pai, conforme a Tua promessa, na Tua palavra também, que diz em Atos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós queremos, ó Deus, nos apropriar dessa promessa. Nós cremos que o Senhor vai, ó Deus, com a tua graça e misericórdia. Não sabemos como e quando, mas o Senhor vai fazendo, ó Deus, pela obra do teu Espírito Santo. Enquanto isso, vai nos fazendo parecidos mais com Jesus, a cada dia mais, para que teu nome seja honrado e glorificado no nosso viver. Que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.